muito mais do que isso. Uma coisa mais importante e necessária. As Aventuras de Shark Boy e Lava Girl. Nem eu imaginava que o nome completo do filme era esse, eu só lembrava do final. É um filme lançado em 2005, dirigido por Robert Rodrigues e roteirizado por Racer Rodrigues, o filho do diretor. Eles também criaram Pequenos Espiões, então ele já tem esse toque de insanidade e cenários psicodélicos nas suas obras. Esse filme tem uma nota 3,8 no IMDb e eu quero dizer que isso é um erro do cacete. O filme é perfeito, e tem uma nota ruim dessas. Nunca confie em sites e recomendações de filme. Confia em mim, a minha opinião tá sempre certa. Então assistam esse filme, vale muito a pena assistir. Só lembrando que esse vídeo é um pouco especial, porque foi usado em um trabalho escolar. Então eu decidi deixar um pouco mais criativo. Eu garanto que isso ainda é um trabalho escolar. Então deixa o like, se inscrevam aí. E eu trouxe alguns convidados. Marmelon, Vinícius e Hugo. Sejam bem-vindos. Vai falar. Eu sou o Matheus e sem mais delongas vamos pro vídeo. O filme já se inicia com uma frase única: tudo que existe ou já existiu começou com um sonho. Essa frase referencia diretamente as ideias do Platão e a teoria das ideias, e também o roteiro do filme, já que esse filme veio diretamente dos sonhos do diretor. Segundo Platão, a gente vive num mundo sensível. O que a gente vê, o que a gente consegue tocar. Objetos, pessoas, animais, uma garrafa de 2 litros de café às 3h45 da manhã de um domingo, provavelmente dia 19 de março, porque você não tá conseguindo passar o caminho da dor de Hollow Knight. O mundo sensível é imperfeito e está em constante mudança. E o mundo das ideias, das teorias, dos sonhos, onde tudo é invisível, tudo é perfeito e tudo é eterno. Nele que existem as formas perfeitas de tudo. Ideias como conceitos abstratos, a beleza, a justiça e a bondade. E tudo no mundo real é apenas uma cópia imperfeita das ideias que existem no mundo dos sonhos. Logo, o filme mostra pra gente a origem do Shark Boy, como ele é metade tubarão e metade menino, e que o pai dele estudava tubarões brancos, e que o Shark Boy cuidava dos tubarões alimentando eles, mas um dia do nada uma tempestade aparece e destrói tudo. O Shark Boy e seu pai acabam se separando no mar, mas os tubarões que ele cuidava protegeram, cuidaram e criaram ele. E então ele criou guerras e uma força absurda. Logo, ele conheceu um menino chamado Max. Eles viraram amigos e o Shark Boy fala como era morar no planeta Baba, que era o planeta de onde ele tinha vindo. E do nada, uma menina flamejante feita de lava chamada Lava Girl apareceu para buscar o Shark Boy e levar ele porque estava acontecendo uma crise no planeta Baba. E logo o filme corta e mostra que tudo era uma história do Max, um menino que estava contando tudo isso para a sala e afirma com tudo que tem que as histórias são reais, mesmo com todos falando que são falsas. E ele também fala que escreve tudo no diário. Depois da aula, Linus, esse moleque encapetado, corre atrás do Max e rouba o diário dele. Durante a noite, o Max escuta várias vozes e acorda às 4 da manhã e vê pegadas estranhas no chão. Ele segue essas pegadas e encontra Shark Boy e Lava Girl em uma cena digna de filme de terror. A lá o Adam Sandler, mas os pais dele aparecem e falam que nada daquilo é real, mas conseguimos ver claramente os biscoitos queimados e mordidos, então tem algo errado nessa história. Ele volta a deitar e essa tomada perfeitamente segura solta faíscas, e quando ele tenta dormir, fica pensando e falando sozinho sobre o planeta dos sonhos e o planeta Baba. Quando ele acorda no outro dia, ele vai tomar café da manhã com os pais e vê um robô que estavam fazendo juntos e ainda não terminaram. A lá o Adam Sandler. Bicho, na moral, eu tenho que aprender a dormir, bicho. Eu tô dormindo sem querer, meu irmão. Tem que aprender a dormir. Eu dormi sem querer quando. Eu acordo 2 horas da manhã, aí eu fui mexendo no celular, aí eu vi mensagem que tava febre. Aí foi naquela hora que eu perguntei se tu tava acordado, mano. E eles veem a grama na calçada queimada, e a mãe dele quase fala que vai se divorciar do pai, mas não dá tempo e eles chegam na escola. Eles literalmente moram na frente da escola. Na sala, o Max pede o diário de volta pro Linus e acaba começando uma briga entre os dois. Aí um tornado se aproxima da sala. Não é nem da escola, é da sala. É literalmente, não é da escola, é da sala. Da sala, cara. Sim, literalmente. O tornado se aproxima da sala deles. O tornado fica pequeno pra passar na porta, ele foi... Sim, literalmente. Literalmente.
Eu falei, Eu não lembro do que acontece nessa porra desse filme, não. Eu assisti o filme, isso Lembro da literalmente parte do- acontece. bicho. Prosseguindo, o Linus rouba o diário novamente, e o Shark Boy e a Lava Girl aparecem quebrando a janela em busca do Max e pedem ajuda pra ele, e vão pro planeta Baba, e falam que foi o Max que inventou. E eles alertam que as trevas estão quase destruindo os dois mundos, e então eles entram em um foguete de tubarão e vão pro planeta Baba. Logo chegam ao planeta, lugar totalmente psicodélico e bem mais escuro, e perguntam se Max se lembra do lugar, ou dos poderes que tem, mas ele não lembra de nada, e falam que só tem 45 minutos antes do planeta morrer. É um episódio de Dragon Ball isso aí, esses 45 minutos. Pior que esses 45 minutos duram, se eu não me engano, O eles filme duram. inteiro. Pior que não. O filme Pior que não. inteiro. Hugo, pior que se tu for pegar pra ver, esses 45 minutos no filme duram 50 minutos. Né, na linha cronológica deles lá, eles vão andando, passa por caminhos, caralho. Sim, eles vão andando e atravessam metade do mundo. Então, pô, prosseguindo. E falam que precisam passar por vários locais para chegar à Toca do Sonho, onde possivelmente pode ter a solução para esses problemas. Então as trevas logo aparecem e eles precisam correr e acabam chegando na montanha Nunca Saia, onde o professor aparece com um monstro que não deixa as crianças sonharem. E tem várias crianças presas em montanhas russas que nunca param. E logo começa uma luta com o Senhor Elétrico. Na moral, que cena ridícula. Eu tava fingindo. E eles perdem, porque o Max não lembra do último sonho que teve. Porque sempre anota no diário que o Linus roubou. No final, eles acabam indo para a passagem do tempo, onde o Max fala que o diário dos sonhos ficou na Terra. E todos acabam caindo em um cemitério de sonhos. Em uma cena do Senhor Elétrico, o Linus aparece e fala que tem que capturar o Max porque ele tem o poder de sonhar acordado e precisam capturar ele ou perderão todo o novo reino. Mais pra frente, o Shark Boy e Lava Girl tentam fazer o Max dormir e aquele robô que ele estava fazendo com o pai aparece, todo destruído e quebrado, mas ele ainda está vivo. Ele fala algumas frases para cada um dos três protagonistas e falam para irem para a Terra do Leite com biscoitos. E fala que alguns sonhos são tão poderosos que podem se tornar real. Então provavelmente tudo isso é real. E esse robô tem uma voz tão sensual que parece que ele fala sempre tentando seduzir a gente. Tá louco? O robô leva eles até o trem do raciocínio, onde eles acabam descontrolando o trem e caindo na Terra do Leite com biscoitos. A terra do bate-leite com biscoito. Eita, bate leite. E vê que só tem mais 20 minutos antes do mundo acabar. O Max tenta dormir, mas não consegue por causa de um tremor muito alto. E um gigante aparece tentando comer os biscoitos gigantes. Olha lá o Adam Sandler. E eles são jogados em um bolo e vemos que um principal sonho do Max é ter os pais unidos. Então o Max tenta dormir e sonhar um jet ski, mas esquece de sonhar a gasolina. E começa uma luta com os cães e tomadas do Senhor Elétrico. O Shark Boy farma muita aura. O Max sonha um barco e eles conseguem fugir. Eles acabam indo pro Riacho da Consciência, um lugar que tá muito gelado, e vão em busca do coração de cristal para poder congelar o tempo. Mas o coração de cristal está na posse da princesa de gelo. Quando chegam no palácio de gelo, precisam atravessar uma ponte, e essa cena é muito épica. Mas, quando eles atravessam a ponte, o Senhor Elétrico já estava lá e sequestra eles e leva eles para a Toca dos Sonhos, onde descobrem que quem está destruindo tudo é o Linus. Ele faz um discurso de vilão e manda todos embora, prendendo todos em uma jaula. Shark Boy e a Lava Girl estão cada vez mais fracos e têm muita dificuldade para escapar. Quando eles fogem, eles recuperam o diário. No diário, fala sobre o passado do Shark Boy e como achar o pai dele. A Lava Girl fica muito animada e pega o diário para tentar descobrir se ela é uma pessoa boa ou se é um monstro e sem querer destrói ele. Mas não fiquem sem esperança. Eles vão em busca do coração de cristal novamente, correndo contra o relógio, tendo apenas 10 minutos para salvar. Quando chegam tentando pegar o coração de cristal, a Lava Girl acaba congelada e a princesa de gelo aparece e ela é a amiguinha do Max. Ela entrega o cristal e no último segundo o cristal falha e mais uma vez o Senhor Elétrico aparece e o Shark Boy é eletrocutado e desmaia embaixo da água. Então, para ele não morrer afogado, a Lava Girl pula na água para salvar ele. Eu queria entender como ele morreria afogado
e ele tem guerras. A Lava Girl desmaia por entrar na água. E quando parece que os dois morreram, o robô sedutor aparece e começa a dar conselhos pro Max. E o Max percebe que sonhos egoístas não viram realidade. E o Shark Boy acorda. E o Shark Boy vira o Flash correndo e farmando aura de novo. E leva a Lava Girl em um vulcão enquanto o Max dá um mega discurso com uma trilha sonora épica de fundo. De como a Lava Girl não é má. E ela volta farmando muita aura e destruindo a escuridão com a luz dela. E finalmente o Max desperta os poderes e vai lutar contra o Menos. E aqui começa a luta final. Estilo Rock Lee vs Gaara, ao som de Linkin Park. A luta segue acontecendo um monte de coisas estranhas e bizarras, mas é isso que deixa o filme top. No final da luta, o Linus e o Max viram amigos e o Max salva o Linus. Mas o Senhor Elétrico não quer ser bom e vai atrás do Max na Terra dormindo. Todo esse tempo ele tava dormindo. E realmente tava tendo um tornado e o Linus também tava dormindo. E do nada chega o Senhor Elétrico. Então tudo meio que era real e tudo meio que era sonho. Olha lá o Adam Sandler. Nessa hora, os pais do Max pedem desculpas um pro outro e desistem do divórcio. Na luta final contra o Senhor Elétrico, a filha do professor usa o poder do coração de cristal e congela o Senhor Elétrico e explode ele em milhões de átomos. E o filme termina. E tudo o que aconteceu foi real. O Shark Boy e a Lava Girl existem no mundo real. Incrível. No final do filme, a Shark Boy e o Lava Girl viram um casal. E é assim que o filme termina. É muito top. Mesmo com aqueles efeitos completamente bizarros e surreais, que inclusive são feitos assim de propósito. E o filme funciona. Pra mim, ele tem uma nota 7,5, 8 e é um filme incrível. Olha, eu recomendo você assistir quando você puder. E agora que vem uma parte interessante. Uma das bases principais do filme inteiro é o surrealismo. E como ele exatamente faz isso? A gente vai recapitular um pouco. Durante o filme inteiro, a gente vê coisas completamente loucas, coisas insanas e muitas vezes sem sentido nenhum, mas eles têm algo mais complexo por trás. Todas elas vêm da mente de uma criança de 10 anos. Faz sentido tudo não ter sentido. A gente tem terras de doce, terras de gelo e até uma terra inteira feita de cérebros com um trem viajando, flutuando entre eles, que leva ao raciocínio. E tudo isso não é aleatório. Vem diretamente de um movimento artístico chamado surrealismo. O surrealismo surgiu na Europa, no início do século XX. E a ideia dele era justamente explorar o inconsciente, explorar os sonhos, o absurdo e o abstrato, transformando imagens ilógicas e simbólicas em arte com significado. Ele surge mais ou menos entre 1920 e 1939, junto com várias vanguardas europeias. E nessa época, os artistas estavam meio de saco cheio dos padrões tradicionais. Então, em pouco tempo, várias mentes começaram a revolucionar a arte, criando movimentos como o dadaísmo, o surrealismo, o futurismo e o expressionismo. O surrealismo, de forma simples, é um movimento artístico que defende a liberdade total da mente. A ideia é criar sem lógica e sem regras, deixando o inconsciente e os sonhos guiarem tudo. Por isso, ele valoriza o estranho, o absurdo, a loucura, e cria uma espécie de realidade paralela, onde o impossível parece normal, como terras de gelo, um menino meio tubarão e uma menina de lava. Muito disso vem das ideias de Sigmund Freud, que estudava o inconsciente e os sonhos. Na prática, os artistas misturavam sonho com realidade, criando imagens bizarras, inesperadas e totalmente fora do comum, como se fossem cenas tiradas direto de um sonho. Muitos artistas fizeram obras nessa temática. Salvador Dalí, A Persistência da Memória, Os Relógios Derretendo. René Magritte, A Traição das Imagens. Isso não é um cachimbo. Na arte que ele desenha um cachimbo, mas fala que não é um cachimbo, só um quadro de um cachimbo. Max Ernst, O Elefante Celebes, onde é um elefante que é bem bizarro. Joan Mil, Carnaval de Arlequim, uma imagem caótica cheia de cores e brilhos. André Breton, Manifesto Surrealista, a principal base teórica do movimento. Frida Kahlo, que nome do cola. As duas Fridas, que retrata duas Fridas na imagem. Yves Tanguy, Indefinite Divisibility, é algo extremamente bizarro, mas tá aí. Além de algumas músicas que se basearam no surrealismo. O filme também aborda o principal personagem, o Max. Desde o início precisamos lembrar de um ponto: ele é uma criança de 10 anos, então tudo vem dos sonhos dele. As duas primeiras criações dele são Shark Boy e Lava Girl, dois personagens que vieram dos sonhos dele, totalmente caóticos, mas parceiros e amigos. Um menino tubarão que perdeu o pai e foi criado por tubarões. Ele é intenso, se guia pela força e puramente pelos instintos. Ele consegue ser forte, algo que reflete uma das várias faces do Max. Fred por Fred, as várias faces de mim.
Na escola, o Max é bem mais fraco. Ele sofre bullying e não consegue se defender. Lava Girl, uma menina de lava que destrói tudo que toca, desde o início ao final do filme. O principal era se ela era uma pessoa boa ou uma pessoa ruim, já que sempre destruía tudo. Ficava muito triste, sentia emoções intensas e acabava destruindo ainda mais. A Lava Girl é literalmente uma representação física da destruição, da luz e das emoções. Ela é intensa, ela é emotiva, ela é destrutiva, mas ela também é a luz do filme. É ela quem brilha e ajuda o Max a se lembrar de quem ele é. Além do Senhor Elétrico, que era o professor que devia levar a luz a todo o planeta Baba, o corpo dele é literalmente um robô que gera eletricidade, ilumina as coisas e controla tomadas. Mas infelizmente é um monstro que espalha escuridão. Literalmente representa muitas escolas, onde crianças que sofrem param de ver a escola e os professores como pessoas que podem ajudar, e locais de segurança, e começam a ver locais escuros e pesados. E o incrível robô sedutor, que fala de forma sedutora e é extremamente sábio, que passa conselhos. Bicho, literalmente o papel desse robô no filme é falar de forma sedutora e inteligente. Ele literalmente só tem esse papel no filme. Prosseguindo. O filme também usa de efeitos extremamente feios, toscos e exagerados, mas, como o Hugo diz, cheio de significados. Se você assistir o filme, vai facilmente perceber que o filme é estranho, mas propositalmente, pois quando ele quer, ele facilmente consegue ter efeitos bonitos. E no fim, o filme junta duas ideias, Platão com muitas ideias e o surrealismo com o mundo dos sonhos, já que tudo que o Max se imagina e sonha, de alguma forma se torna real. Eu não vou questionar muito, é um filme infantil, e o mais importante, o surrealismo não separa o sonho da realidade. Ele tenta aproximar e misturar os dois. E é exatamente o que acontece no filme. A gente nunca sabe onde termina o sonho e onde começa a realidade. Isso que deixa o filme mais bizarro e incrível. Esse filme simplesmente vale muito a pena ser assistido. Eu recomendo que vocês assistam e vamos ficando por aqui. Se inscreva, deixa o like e até uma próxima. Realmente o trem ali é do raciocínio. Olha ele ali.